Hoje eu vou contar para vocês tudo que eu pesquisei sobre o kit MetaPower. Nós descobri por que ele é tão bom, por que ele é tão famoso lá nos Estados Unidos e por que já está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil. Um conjunto composto por 4 suplementos que tem por objetivo reduzir a nossa idade biológica, porque a idade cronológica e a biológica nem sempre são compatíveis. Por isso que a gente vê pessoas com pouca idade aparentando ser mais velhas e o contrário. E agora, graças aos avanços da ciência, a gente já pode voltar os ponteiros do nosso relógio biológico e rejuvenescer as nossas células, interrompendo o declínio da nossa saúde que é provocado pelo tempo. Agora já é possível viver muito mais com boa saúde, autonomia, boa disposição e também com boa aparência. Hoje a gente vive muito mais do que os nossos avós, do que os nossos antepassados, mas às vezes a pessoa aos 60, 70 anos contrai doenças e precisa conviver com essas doenças até os 80, 90 anos de idade, sendo que a gente pode evitar isso. A gente já conseguiu aumentar o nosso tempo de vida, agora a gente quer aumentar o nosso tempo de vida com saúde. E essa é a promessa do kit MetaPower. Então, idade biológica e saúde metabólica andam juntinhos. E o que é metabolismo? É um conjunto de todas as milhões de reações químicas que acontecem incessantemente dentro do nosso corpo para garantir nossas funções vitais. Todo o nosso corpo é um aglomerado de células. E elas, as células, é que são as operárias de todo esse trabalho que é executado. E as células também nunca param de se multiplicar, de se dividir em novas células, porque elas têm um ciclo de vida. Para algumas é mais curto, para outras é mais longo. Então, elas se dividem, se multiplicam para que deixem novas células ali no seu lugar, desempenhando aquela função com a mesma integridade, com o mesmo DNA, que é aquela informação química que diz para a célula qual é a função dela dentro do sistema ao qual ela pertence ali no corpo. Células saudáveis dão origem a novas células saudáveis. O mesmo acontece com células gordas e intoxicadas. E aonde é que entra o kit MetaPower nessa história? A combinação desses suplementos vai ajudar a aumentar o nível de energia da célula e reduzir os níveis de colesterol, de toxinas e de açúcar, os principais fatores de desgaste e de envelhecimento celular. Então, o kit é composto por 4 itens. Um deles é esse aqui. É o Mix MetaPower de óleos essenciais, que vem também nesta versão aqui, que é a versão cápsulas. Tem também esse colágeno aqui, que vem em forma de sachês, assim. E também a fibra MetaPower, é essa daqui. Vamos conhecer o Mix MetaPower. Ele é composto pelos óleos de limão, grapefruit, peppermint, gengibre e canela. Um dos grandes benefícios do MetaPower é que ele estimula a produção de uma enzima chamada telomerase. Ela ganhou esse nome porque ela promove o aumento, o alongamento dos telômeros. São estruturas que ajudam a proteger o nosso material genético. Dentro das nossas células tem o nosso DNA, e ele é composto por vários cromossomos. E na ponta desses cromossomos, que tem um formato de X, ficam essas estruturas chamadas telômeros, que é como se fosse a ponta de um cadarço ali, um acabamento de proteção desse material genético. Mas o problema é que na duplicação celular, os telômeros vão se encurtando e eles podem chegar a um tamanho crítico. Quando eles estão muito pequenos, a célula fica inativa e ela pode, inclusive, se tornar uma célula disfuncional. O encurtamento dos telômeros é uma marca registrada do envelhecimento. Vamos ver um pouco mais sobre os óleos que compõem o mix. O grapefruit promove a queima de gordura dentro da célula.
Ele ajuda a inibir a produção de um hormônio chamado grelina, também chamado de hormônio da fome, porque ele é responsável pelo apetite. Ele estimula a produção de leptina, que é um hormônio da saciedade. E, por outro lado, esse hormônio age diretamente no cérebro, enviando sinais e reduzem o apetite. Então, só por aqui a gente já viu que esse é um mix que pode ajudar muito quem está fazendo dieta para emagrecimento. Mas mesmo quem não tem a intenção de perder peso, pode usar o kit com foco na saúde celular. Para cada objetivo, tem uma forma de se usar os suplementos. Só o fato dele ajudar a reduzir o açúcar e a gordura do nosso organismo já o torna um mix de utilidade pública. Porque esse desequilíbrio do açúcar e da gordura trazem uma série de problemas de saúde. O índice de glicose e de colesterol são dois parâmetros para se avaliar a saúde metabólica. O limão, ele aumenta a quantidade de bactérias boas no intestino, que é muito importante para a nossa saúde metabólica. Tem um efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório e lipolítico, que é a propriedade que ele tem de ajudar a quebrar e eliminar as moléculas de gordura. O óleo de peppermint reduz também o desejo por doces, aumenta a captação de oxigênio para as células, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, ajuda a cicatrizar o intestino, melhora a cognição, reduz a fadiga mental e também tem um efeito ansiolítico. Gengibre, muito positivo para a saúde do fígado. Ele ajuda a inativar as células hepáticas que produzem gordura. Melhora a resistência à insulina, reduz a inflamação do fígado e tem um forte efeito antioxidante também. Canela é famosa por ajudar a reduzir o açúcar do sangue. Reduz a inflamação. Esse efeito anti-inflamatório da canela ajuda a proteger a barreira intestinal. Ela é de fundamental importância para o nosso metabolismo. Aumenta a velocidade das nossas sinapses, que são as comunicações entre neurônios, então melhora nosso raciocínio, nossa agilidade mental, aumenta a diurese, aumentando também a eliminação de gorduras e toxinas, e aumenta a queima de gorduras. Um outro benefício importante do mix é que ele aumenta a biogênese mitocondrial. A mitocôndria é como se fosse a usina de energia da célula. Então, ele aumenta a capacidade da célula de produzir energia, que é muito necessária para o trabalho que ela desempenha. Quanto mais mitocôndrias saudáveis a gente tem, maior é o nosso dinamismo, a nossa disposição. Os outros dois itens, que são a fibra e o colágeno, eles dois são infundidos com esse mix de óleos essenciais. Por isso e por outras razões, eles são muito diferenciados de todos os suplementos que a gente encontra aí no mercado. Agora vamos ver sobre o Fiber Up, que são as fibras. Elas são infundidas com o mix MetaPower, vitaminas e minerais. Esse conjunto de fibras forma uma espécie de uma esponja que absorve o carboidrato em excesso, o açúcar em excesso e as toxinas e carregam essas substâncias para o bolo fecal, impedindo que eles entrem na circulação sanguínea, onde eles seriam combustível para criar gordura, inflamação e outros problemas. As fibras também ajudam a remover as fezes ressecadas, aquelas fezes que ficam ali, e atrapalham muito a absorção dos nutrientes. Uma das fibras é a beta-glucana, uma fibra muito importante para a nossa imunidade, porque ela estimula a produção de vários componentes do nosso sistema imunológico. Um deles é um tipo de célula que é chamada de célula assassina, porque ela é especialista em identificar e eliminar as outras células que são portadoras de vírus, bactérias ou de alguma anomalia. Elas fazem uma verdadeira varredura no nosso organismo em busca
dessas células problemáticas, como se fosse a tropa de elite do nosso sistema imunológico. A beta-glucana também ajuda a restaurar a integridade do intestino. A inflamação crônica do intestino faz com que ele fique permeável, e assim ele permite a saída de bactérias que migram para outros órgãos e vão causar infecções do trato urinário e várias outras doenças. O papel do intestino para o metabolismo geral é fundamental, porque no intestino que dá início 85% da inflamação do nosso corpo. Ele está ligado a vários processos, a vários outros órgãos. Doença de Crohn, depressão, ansiedade, hiperatividade e doenças autoimunes, esclerose múltipla e outras doenças. Agora a gente vai conhecer este daqui, ó. MetaPower Advantage. Ele contém 9 peptídeos de colágeno. É como se fossem 9 partes diferentes de colágeno, 9 estruturas de aminoácidos que são os componentes do colágeno. Esses aminoácidos se organizam de formas diferentes, de 9 formas diferentes, e por isso eles são capazes de acessar diferentes células produtoras de colágeno, o que é um grande diferencial. É uma característica que não é fácil de encontrar. É um tipo de colágeno extraído de peixes, com teste de metal pesado, que pouquíssimas marcas fazem, porque é um teste muito caro. E no teste de qualidade, ele provou ter 12 vezes mais biodisponibilidade do que o segundo colocado. E a biodisponibilidade é tudo, porque ela traduz o aproveitamento que o corpo vai fazer daquele suplemento. Ele pode ser tomado à noite antes de dormir, mas observe se ele não vai tirar o seu sono. Se você observar que tirou seu sono, então opte por tomar de manhã, de preferência em jejum. Ou então no meio da manhã, quando você estiver já com o estômago mais vazio, entre as 2 refeições. O colágeno é a proteína mais importante do corpo humano. Ele corresponde a 30% de todas as proteínas do nosso organismo. A falta do colágeno não causa só rugas, causa também problemas das articulações, dores, fraqueza muscular e até a baixa densidade da nossa massa óssea. Os nossos ossos vão perdendo densidade, vão ficando mais frágeis sem o colágeno. Tanto o colágeno quanto a fibra, o Fiber Up, contém leveduras naturais que aumentam muito a biodisponibilidade. E ele ainda tem biotina, que é a vitamina B7, vital para o metabolismo, para reduzir gordura, que é essencial para o cabelo, para a pele, para as unhas. Tem também o resveratrol, que é um poderoso antioxidante, neutralizador de radicais livres, que também ajuda a reduzir o colesterol ruim. Tem vitamina C, que reduz também os danos às células, retarda o processo de envelhecimento. Tem o famoso ácido hialurônico, que acelera a regeneração celular. Tem uma outra substância aqui que chama NAD. O NAD é uma molécula que participa de mais ou menos umas 500 funções do nosso metabolismo, inclusive da proteção do nosso DNA. Então, são esses os componentes do kit MetaPower. E a indicação é que eles sejam usados em conjunto. O Fiber Up pode ser tomado até meia hora antes da principal refeição do dia. Não faça uso da fibra e do colágeno ao mesmo tempo, porque a fibra vai reduzir a absorção do colágeno. A versão óleo do Mix MetaPower pode ser usada no difusor, pode ser usada internamente também com a ajuda de cápsulas vazias, completando-se a cápsula com um pouco de óleo vegetal, e pode ser também usada em massagens redutoras, massagens para melhorar a aparência da pele, a firmeza da pele, e pode também ser usado em conjunto com outros óleos essenciais. Por exemplo, para quem está querendo mais benefícios no nível hormonal, ele pode ser associado ao gerânio, ao patchouli. Eu optei por tomar o colágeno em jejum. A pastilha eu tomo antes de ir para a academia.
E a fibra eu tomo meia hora antes do almoço. E eu já posso perceber desde a primeira semana uma melhora sensível na minha acuidade mental, na minha disposição e também uma melhora significativa no trânsito intestinal. Se você faz um acompanhamento com um nutricionista ou um nutrólogo, ele melhor do que ninguém vai saber te orientar em relação a quanto e quando você deve usar.